Na minha escola, os valentões não me davam paz por eu ser autista, enquanto a mãe deles fazia campanha para presidente da Associação de Pais e Mestres, prometendo combater o bullying. No dia da eleição, resolvi deixar que eles me agredissem e acabei desmascarando toda a hipocrisia deles diante do conselho escolar. Quando eu estava no Ensino Fundamental 2, me afastei dos valentões e o Bryce, líder do grupo, mandou todo mundo se juntar para me atacar. Até então ninguém ligava para o fato de eu ser autista, mas de repente esse virou o principal motivo das piadas. O Bryce, Scalivag e a turma dele faziam gestos ridículos com os braços toda vez que eu passava. Depois começaram a esconder meu fone de ouvido anti-ruído no lixo. Em janeiro já estavam me empurrando dentro do armário e gravando meus momentos de crise para postar na página de memes da escola, feita pelos próprios alunos. Quando isso aconteceu pela primeira vez, fui atrás da orientadora. Entrei na sala dela e a dona Saratoga nem tirou os olhos do computador. Será que posso falar com o diretor William sobre o Bryce e o pessoal dele? Perguntei, mas ela só levantou o olhar com um sorriso debochado. Eu sei como vocês são, sempre achando que qualquer coisa de adolescente já é bullying, sempre querendo chamar atenção. Achei que era piada, mas ela só me entregou um folheto sobre habilidades sociais e voltou a lixar as unhas. Sorri, mas só porque tinha uma carta na manga. O diretor Williams era meu pai. Só que o jeito como ela me ignorou me fez perceber uma coisa. Se nem a orientadora acreditava em mim, talvez meu pai também não acreditasse, ainda mais porque ele se esforçava o tempo todo para não demonstrar favoritismo. Foi aí que bolei meu plano. Comecei a chorar de propósito quando eles me empurravam. Almoçava sozinho em lugares previsíveis para facilitar que me encurralassem e circulava por corredores vazios justamente quando sabia que eles estariam lá. Fui reunindo provas. Salvei prints da página de memes, gravei vídeos tremidos sempre que conseguia e deixava tudo numa pasta protegida por senha no celular. O Bryce ficou cada vez mais abusado. Passou de empurrões para socos de verdade. A irmã dele, Kyla, segurava meus braços enquanto ele treinava golpes de boxe no meu estômago. E o Connor, melhor amigo dele, adorava jogar minha mochila na privada. Eles achavam que eu era fraco e covarde demais para contar para alguém. Mas depois de algumas semanas eu já tinha provas suficientes para mostrar para o meu pai. Naquela noite parecia até que era véspera de Natal de tanta expectativa. Acordei super animado e desci para a cozinha antes do despertador. Meu pai já estava lá, fazendo panquecas com carinhas felizes como fazia quando eu era pequeno. Me sentei com um sorrisão. Oi, campeão. Ele disse empolgado. Tenho uma novidade para te contar. Continuou enquanto virava uma panqueca. Estou me aposentando e vão anunciar hoje mesmo na escola. Com o pacote da aposentadoria a gente finalmente vai poder fazer aquele cruzeiro da Disney que você sempre quis. 7 dias inteiros só nós 4. Meu garfo ficou parado no ar. Forcei um sorriso. Tentei fingir empolgação com o cruzeiro, mas por dentro meu estômago afundava. Sem meu pai como diretor, eu perdia meu trunfo. Minhas provas não iam servir para nada se ele não tivesse mais poder ali. Passei o dia todo na escola trancado no banheiro, lutando para não entrar em pânico, até ouvir o Bryce e outro cara conversando perto das pias. Minha mãe vai ganhar fácil a eleição. A campanha dela é toda contra o bullying. Até consegui uma entrevista com a TV. Ele se gabou. A ficha caiu na hora. A dona Scalivag, mãe do Bryce, era quem liderava a campanha contra o bullying. A ironia era tão absurda que tive vontade de rir. Faltavam 3 dias para a eleição. Nesse tempo, eu deixei eles me pegarem ainda mais de jeito, fazendo o papel de vítima indefesa. No dia da eleição, fui para o ginásio depois da aula, porque sabia que eles sempre iam lá fumar vape. Quando me viram sozinho, o olho do Bryce até brilhou. Olha só quem tá pedindo, ele disse batendo os dedos. E logo Connor e mais 2 vieram me cercar. Não reagi nem quando o soco do Bryce acertou meu olho, nem quando o Connor chutou minhas costelas, nem quando todos revezaram para ver quem deixava a pior marca. Só me encolhi e aguentei quieto, com uma sensação estranha de adrenalina. Quando eles cansaram, me deixaram lá largado. Esperei uns 10 minutos antes de seguir mancando até o auditório, com o rosto já inchado e as costelas doendo a cada respiração. Mas eu estava sorrindo de orelha a orelha. Assim que entrei, os cochichos começaram. Gente apontando para o meu olho roxo, soltando aquele nossa baixinho. Fui direto para a frente onde estavam os membros do conselho. A dona Scalivag disse que vai proteger alunos como eu, falei em alto e bom som. Mas os filhos dela, Bryce e Kyla, fizeram isso comigo ontem. Seu filho me bateu, dona Scalivag. O auditório virou um tumulto. Pais falando todos ao mesmo tempo.
gente pegando o celular para avisar ou gravar. O rosto da dona Henderson foi do sorriso de campanha para a cara de choque num instante. O batom vermelho ficou até fora de lugar no rosto pálido. Ela se levantou e me chamou de mentiroso, dizendo que eu estava exagerando. A voz dela ficou aguda e insistiu que jovens autistas confundem situações sociais. Disse sem a menor cerimônia que a gente não entende direito os sinais. Vários pais murmuraram concordando. E ouvi até um dizendo que hoje em dia os jovens são sensíveis demais. O moderador, um senhor simpático, sugeriu adiar a eleição, mas a dona Henderson fez questão de continuar. Alegou que eram acusações sem fundamento de um aluno problemático. E até fez aspas com os dedos. O assessor cochichou algo no ouvido dela, mas ela nem ligou. Tentei mostrar as provas no celular, só que a página de memes tinha sumido. Meu coração despencou. Ainda tinha alguns prints salvos, mas sem o link original eles pareciam pouco convincentes. Minhas mãos tremiam enquanto eu procurava as imagens mais nítidas. A tela do celular estava toda trincada desde que o Vincent tinha derrubado na semana anterior. Dona Henderson ganhou a eleição, mas com uma margem bem menor do que esperavam. Ficou com 60%, longe da vitória esmagadora que todo mundo achava que ia ser. Fiquei parado ali vendo ela fazer um discurso sobre proteger todos os alunos, enquanto meu olho latejava. E ela agradecia, dizendo que ia transformar nossa escola na mais segura do distrito. Atrás dela, vi o Nicholas no meio da multidão, me olhando com aquele sorriso debochado. Ele fez um gesto discreto, simulando um soco com o punho, deixando bem claro que aquilo ainda não tinha acabado. No dia seguinte, a escola estava ainda pior do que eu imaginava. O Nicholas já tinha espalhado a versão dele para quem quisesse ouvir. Falou que eu era obcecado por ele, que andava atrás dele fazia semanas, e que só me joguei da escada atrás do ginásio para tentar incriminá-lo, porque ele tinha me rejeitado no ano passado. O pior é que algumas crianças realmente acreditaram nessa história. Entrei na primeira aula e o papo parou na hora. Todo mundo me olhando como se meu olho roxo fosse contagioso. O Alan, que normalmente deixava eu copiar as anotações de matemática, puxou a carteira para longe com um barulho que parecia ecoar pela sala toda. Fiquei tentando me concentrar na aula de álgebra, mas os sussurros giravam ao meu redor como vespas irritadas. No intervalo, a Sofia me encurralou no meu armário, cercada por 3 amigas formando um semicírculo. Ela chegou bem perto e disse: "Você é patética." Ainda falou que todo mundo sabia que eu só queria chamar atenção porque ninguém queria ser meu amigo. O hálito dela tinha aquele cheiro de chiclete de menta misturado com maldade. Uma das amigas gravou tudo no celular, torcendo para eu ter outro surto que elas pudessem postar depois. Baixei a cabeça e só queria sobreviver ao dia. Na hora do almoço fui para meu cantinho de sempre na biblioteca. Mas encontrei o Nicholas e o Vincent esparramados nas cadeiras que eu costumava usar, falando alto sobre como tem gente que se machuca só para chamar atenção. O Vincent ainda comentou que tinha visto um documentário de pessoas que se faziam hematoma de propósito. Eles olhavam e riam, claramente querendo me provocar. A dona Shen, a bibliotecária, só mandou eles fazerem silêncio e voltou para o computador, sem se importar muito. No fim, almocei de novo na cabine do banheiro. Meu sanduíche parecia papelão de tão derrotado que eu estava. Enquanto estava ali, ouvi 2 meninas entrando e comentando sobre a assembleia. Uma delas disse que a mãe achou que eu parecia mesmo machucada. E a outra contou que o pai mandou ela ficar longe de mim porque eu era claramente instável. Essa palavra, instável, ficou martelando na minha cabeça o resto do dia. Depois das aulas, encontrei um bilhete da Catherine, minha única amiga de verdade, no meu armário. Ela dizia que precisava falar comigo. Meu coração até se animou por uns segundos, até eu ler o resto. Ela contou que os pais não queriam mais que ela andasse comigo porque achavam que eu estava virando má influência. Disse que sentia muito, mas precisava obedecer. O bilhete estava escrito com a caneta de gel roxa que eu mesma tinha dado de presente de aniversário para ela. Amassei o papel e joguei fora, mas depois voltei para pegar porque aparentemente eu gosto de sofrer relendo essas coisas. Fui para casa sozinha, fazendo o caminho mais longo só para não cruzar com o Nicholas. Minhas costelas ainda doíam a cada passo, lembrando do ataque do dia anterior. Em casa, encontrei meus pais na cozinha, conversando com um clima tenso. Eles pararam de falar assim que entrei, o que nunca é bom sinal. Minha mãe, que deveria estar viajando a trabalho, estava sentada à mesa com o notebook fechado. Meu pai parecia exausto, como se tivesse envelhecido 5 anos de um dia para o outro. Ele me contou que a dona Kendall tinha ligado, preocupada com minha saúde mental, sugerindo que talvez eu precisasse mudar de escola.
Usou palavras como distúrbio emocional e incapacidade de lidar com interações normais entre colegas. O maxilar da minha mãe estava tão travado que parecia que ia quebrar um dente. Meu pai explicou que até o superintendente tinha ligado para ele, lembrando que ele precisava ficar neutro durante esse período de transição ou poderia perder a aposentadoria. Depois de 20 anos de trabalho, estavam segurando a aposentadoria dele como se fosse um tipo de chantagem. As mãos dele tremiam enquanto falava. Ele tinha trabalhado tanto pensando no futuro da nossa família e agora estava de mãos atadas. No dia seguinte, minha mãe precisou viajar a trabalho mesmo assim. Me abraçou mais forte do que o normal e prometeu que íamos dar um jeito quando ela voltasse. Pediu para eu anotar tudo e ser forte, mas dava para ver o medo nos olhos dela. Era como se estivesse me deixando numa zona de guerra e nós duas sabíamos disso. Os dias seguintes foram um borrão de humilhações. O Nicholas foi aprimorando a história dele, dizendo agora que eu perseguia ele desde o 7º ano. Mostrando fotos velhas do anuário em que eu aparecia no fundo como se fosse prova. Disse que eu ia na academia só para assistir ele malhar. Umas meninas começaram a me chamar de estranha, até os professores passaram a me olhar diferente. O Vincent confirmava tudo, dizendo que tinha me visto tirando fotos do Nicholas na aula de educação física e que eu escrevia cartas de amor tão perturbadoras que tiveram que jogar fora. Nada disso era verdade, mas parecia que a verdade não importava mais. A história tinha ganhado vida própria. No almoço, sentei sozinha numa mesa no canto do refeitório. O Nicholas passou com o grupo dele e falou alto. Perseguidores não deviam ser permitidos na escola. Falou tão alto que até os monitores ouviram e não fizeram nada. Um deles até concordou, como se ele estivesse certo. Naquela semana, a senhora Henderson lançou sua primeira iniciativa do conselho escolar, criando um programa de mediação entre colegas para alunos considerados problemáticos. Adivinha quem foi escolhido para ser mediador? O Nicholas, claro. E quem foi obrigada a participar das sessões? Eu, obviamente. A ironia era tanta que dava vontade de rir. 2 vezes por semana eu tinha que sentar numa salinha com o Nicholas enquanto ele registrava meu progresso. Ele perguntava por que eu precisava mentir sobre os outros. Sugeria que eu confundia a realidade com fantasia e anotava tudo num caderno com cara de oficial. Eu tinha vontade de arrancar aquele caderno das mãos dele e rasgar tudo, mas isso só ia reforçar a narrativa dele sobre meus problemas de raiva. Minhas notas começaram a cair. Como eu ia me concentrar na Revolução Americana se parecia que eu estava vivendo uma guerra real? Meu professor de inglês, Sr. Rodrigues, perguntou se estava tudo bem lá em casa. E eu quase ri porque em casa era o único lugar que as coisas estavam meio normais. A escola tinha virado meu pesadelo. Uma noite no jantar, meu irmão mais novo, Noel, comentou uma coisa interessante. Disse que o Nicholas se gabou no Xbox Live de ter dado uma lição em alguém. O Noel estava jogando Fortnite com os amigos quando o Nicholas entrou no chat do grupo. O Nicholas nem sabia que o Noel era meu irmão, já que temos sobrenomes diferentes, porque o Noel ficou com o nome do nosso padrasto. Noel conseguiu gravar um trecho da conversa no celular. O áudio estava abafado, difícil de entender, mas dava para ouvir Nicholas rindo de ter feito alguém chorar. Vincent também aparecia ao fundo, dizendo algo sobre armários. Não era uma prova definitiva, mas já era alguma coisa. Noel me passou o arquivo, todo orgulhoso por ajudar a irmã mais velha. Um dia, depois de uma das mediações, Harper veio falar comigo no corredor. Apesar de ser do grupo do Nicholas, Harper sempre parecia desconfortável com as brincadeiras mais cruéis. Olhou para os lados, visivelmente nervoso antes de sussurrar. Desculpa. Contou que sabia exatamente o que tinha acontecido atrás da academia. Tinha visto tudo pela janela da sala de musculação. Meu coração disparou. Finalmente alguém que poderia confirmar minha versão. Mas Harper balançou a cabeça e disse que não podia testemunhar. Os pais dele eram amigos dos Henderson. O pai trabalhava com o tio do Nicholas. Se ele se envolvesse, toda a família pagaria o preço. Pediu desculpas de novo e foi embora, me deixando mais frustrado do que nunca. As sessões de mediação só pioraram. Nicholas começou a aparecer com provas da minha suposta obsessão. Tinha uma foto minha no shopping, tirada pela irmã dele, alegando que eu estava seguindo eles, sendo que eu só estava lá com a minha mãe comprando material escolar. Também mostrou um print para dizer que eu tinha visto o perfil dele no Instagram. Como se isso fosse proibido, sendo que todo mundo stalkeia todo mundo ali. Ele me marcou como não colaborativo, porque me recusei a admitir que estava perseguindo ele. E escreveu que eu apresentava sinais de delírio por insistir na minha versão. O caderno da escola foi enchendo com as mentiras dele e eu não podia fazer nada.
Dona Henderson revisaria essas anotações no fim do mês. Meus hematomas foram melhorando, ficaram verdes, depois amarelos, até sumirem. Sem marcas aparentes, as pessoas começaram a acreditar cada vez mais no Nicholas. Até alguns professores passaram a me evitar. A professora Martinez, que antes sempre puxava papo comigo sobre livros, agora só dava um aceno de longe. O Sr. Thompson mudou meu lugar na aula de química. Disse que era por causa do novo mapa de assentos, mas me colocou isolado num canto do fundo. A escola parecia encolher a cada dia. Lugares onde eu me sentia seguro viraram território inimigo. A biblioteca, a sala de artes, até o setor de orientação, que nunca foi exatamente acolhedor. Comecei a traçar rotas para não cruzar com o grupo do Nicholas. Fiquei craque em sumir, em passar despercebido. Foi aí que Dona Henderson marcou uma reunião do conselho escolar para discutir regras mais rígidas para alunos que inventam acusações falsas. O panfleto que ela mandou para casa quase poderia ter vindo com minha foto. Ela queria criar punições para quem acusasse alguém injustamente de bullying. Chamou isso de proteger alunos inocentes de mentiras maldosas. Minha mãe, que estava viajando a trabalho, finalmente voltou. Bastou um olhar para ela perceber que as coisas tinham piorado. Eu tinha emagrecido, dormia mal e voltei a arrancar fios da sobrancelha, um velho costume nervoso que achava já superado. Ela sentou na minha cama, me abraçou e eu contei tudo. Cada humilhação, cada mentira, cada momento de impotência. Ela acreditou em mim sem hesitar. Disse que a gente ia dar um jeito. Com aquele olhar determinado de quem resolve pepino no trabalho, pediu para ver todas as provas. Passamos horas mexendo no meu celular, organizando tudo. Foi aí que ela percebeu algo que eu não tinha visto. Sofia tinha postado stories no Instagram no dia da agressão, como sempre fazia. Em um dos vídeos dava para me ver caminhando sozinho em direção ao ginásio, e o horário mostrava que eu cheguei antes, desmentindo a história do Nicholas sobre perseguição. Minha mãe foi fundo. Achou um Snapchat do Vincent que ele achou que tinha sumido, mas o Remy fez print antes de apagar. Era a foto dos nós dos dedos do Vincent com a legenda "Acertei em cheio" e um emoji rindo, no mesmo dia que eu apanhei. A mãe do Remy, que trabalhava com a minha, comentou que o filho estava preocupado com algo na escola. Descobrimos também que outros 3 alunos tinham sido alvo do grupo do Nicholas no ano anterior. Minha mãe entrou em contato com os pais deles, com muito jeito para não assustar. 2 tinham medo de se envolver, mas Dona Glória contou que a filha, Samantha, mantinha um diário sobre o bullying. Ela ficou com medo de falar depois do que aconteceu comigo. Minha mãe juntou tudo numa apresentação. Organizou uma linha do tempo com cada evidência. Prints das redes sociais, o áudio do Noel, trechos do diário da Samantha com autorização, registros antigos mostrando problemas do Nicholas com bullying desde o fundamental. Antes da mãe dele entrar por conselho escolar. Na véspera da reunião, não consegui dormir. Fiquei imaginando tudo dando errado. E se não acreditassem na gente? E se Dona Henderson convencesse todo mundo de que eu era só um aluno problemático inventando coisas? E se piorasse? Meu pai ficou na cozinha comigo às 2 da manhã, preparando chocolate quente com um monte de marshmallow. Ele não podia falar muito por causa do cargo dele, mas disse que tinha orgulho de mim. Falou que enfrentar esse tipo de gente era das coisas mais difíceis que alguém podia fazer, e que às vezes o sistema falha, mas isso não é motivo para desistir. As palavras dele me ajudaram, mas o medo ficou. No dia seguinte, coloquei minha melhor roupa. Minha mãe falou que era importante estar apresentável, mesmo que não devesse ser necessário. Chegamos cedo à reunião, no auditório onde já apareci machucado e sangrando, que agora parecia um tribunal em que eu era ao mesmo tempo vítima e réu. Dona Henderson já estava lá, rodeada de apoiadores. Ela usava um terno azul marinho e aquele sorriso de campanha. Quando nos viu, o rosto dela mudou por um segundo antes de recuperar a pose. Nicholas estava na primeira fila, cheio de confiança, chegou a piscar para mim. A reunião começou com assuntos burocráticos, relatórios, atualizações. Tudo parecia pequeno diante do que realmente importava ali. Finalmente abriram para comentários do público. Minha mãe foi a primeira a levantar. Se apresentou de forma profissional e pediu para mostrar as provas do bullying contínuo na escola. Dona Henderson não perdeu tempo em se opor. Ele disse que aquilo precisava ser resolvido pelos canais certos, e não numa reunião aberta. Lembrou a todos que falsas acusações poderiam arruinar a vida de crianças inocentes, e alguns pais concordaram com a cabeça. Eu já sentia o clima da sala pesar contra a gente, mas minha mãe não desistiu. Ela conectou o notebook ao projetor usado para apresentar os relatórios financeiros e abriu a apresentação.
O primeiro slide mostrava o story do Instagram em que eu aparecia andando sozinha até o ginásio. Ela explicou que aquilo desmontava as acusações de que eu estava perseguindo alguém. O horário estava registrado, o local era inconfundível. Com calma, ela foi mostrando cada prova. O Snapchat da mão do Vincent cheia de marcas causou um burburinho. Os pais começaram a cochichar. O rosto da dona Henderson, que antes parecia seguro, ficou preocupado. Quando minha mãe deu play no áudio do Noel, o silêncio tomou conta da sala. A voz do Nicholas estava alterada, mas dava para reconhecer. Ele ria de ter feito alguém chorar. Foi então que algo inesperado aconteceu. O Arthur se levantou. Os pais tentaram segurá-lo, mas ele foi até o microfone e admitiu que tinha sido covarde. Contou que viu o Nicholas e seus amigos me atacando atrás do ginásio e descreveu tudo em detalhes, mesmo com a voz trêmula. Isso abriu a porteira. Outros 2 alunos se manifestaram. Uma menina chamada Diana disse que viu o Vincent jogando minha mochila no vaso várias vezes e um garoto chamado Varden confessou que tinha sido pressionado a compartilhar as postagens da página de memes, mas não cedeu. Até uma monitora do almoço resolveu falar, dizendo que já tinha visto situações preocupantes, mas não sabia como relatar. A dona Henderson tentou controlar os danos, dizendo que adolescentes às vezes extrapolam e sugeriu que uma mediação entre colegas resolveria tudo. Ela ainda teve a coragem de dizer que o filho dela era um exemplo, ajudando como conselheiro dos alunos. Alguém lá no fundo até riu disso. O conselho decidiu abrir uma investigação formal. Não era a justiça imediata que eu tinha sonhado, mas já era alguma coisa. O Nicholas pegou suspensão de 2 semanas durante a apuração. O Vincent, 1 semana. A Sofia saiu ilesa porque tecnicamente nunca foi pega fazendo nada dentro da escola, o que doeu, mas tentei me apegar à vitória parcial. A senhora Kendall disse que só seguia o protocolo, que não tinha como saber da gravidade sem a documentação certa. Manteve o emprego, mas precisou fazer um treinamento extra para identificar casos de bullying. Achei pouco para quem ignorou minha dor tão facilmente. Meu pai usou o tempo que restava como diretor para aprovar algumas políticas contra bullying. Não ficaram tão rígidas quanto ele queria. O conselho amenizou bastante, mas pelo menos criaram um procedimento obrigatório de denúncia e punição para funcionários que ignorassem relatos. Esse foi o último ato dele como diretor, e dava para ver o quanto ele queria ter feito mais. A investigação concluiu que o Nicholas realmente praticou bullying, e isso ficou registrado permanentemente no histórico dele. Ele teve que fazer acompanhamento psicológico e prestar serviço comunitário, mas continuou na escola. Eu ainda cruzava com ele pelos corredores. Estava mais na defensiva, mas não perdi o sorriso debochado quando os professores não estavam por perto. O Vincent acabou mudando para uma escola particular. Os pais acharam melhor começar de novo em outro lugar. Os Henderson continuaram com o status social intacto e a dona Henderson manteve o cargo no conselho escolar. Só que agora falava em justiça restaurativa e segunda chance. Deu entrevista dizendo que a família tinha aprendido e crescido. A imprensa local adorou. A mãe do ex-bully ensinando compaixão para os outros. Minha família decidiu me transferir para Riverside High, do outro lado da cidade. Isso significava acordar 1 hora mais cedo e depender da minha mãe para me levar de carro antes do trabalho. Mas também queria dizer corredores onde ninguém conhecia a minha história e professores que não me olhavam com pena nem desconfiança. Era a chance de ser só mais uma aluna. No meu último dia na escola antiga, esvaziei o armário pela última vez. A Caterine estava a alguns metros à frente limpando o dela. Nossos olhares se cruzaram e ela sussurrou, desculpa. Eu apenas assenti e continuei arrumando as minhas coisas. Algumas amizades não sobrevivem à pressão e eu estava aprendendo a aceitar isso. O Nicholas cruzou comigo enquanto eu carregava minha última caixa até o carro. Não falou nada, só fez um gesto com o punho. O recado era claro. Ele tinha vencido. Continuava ali popular, protegido pela posição da mãe, enquanto eu era a que ia embora. Mas enquanto eu saía de carro com a minha mãe tive uma sensação diferente. Eu tinha falado, eu tinha reagido, eu não deixei que me silenciassem. Na Riverside encontrei o meu grupo. Jovens que entendiam sobre sobrecarga sensorial e dificuldades sociais. Professores que viam meu autismo como uma diferença, não um problema. Entrei no clube de robótica e vi que era boa em programação. Fiz amizades com pessoas que gostavam de mim pelo que eu sou, não apesar disso. Os pesadelos com o Nicholas foram sumindo, dando espaço para sonhos sobre faculdade e futuros possíveis. 6 meses depois fiquei sabendo pelas redes sociais que mais 3 alunos denunciaram o Nicholas. O comportamento dele estava impossível de ignorar.
A dona Henderson saiu discretamente do conselho, alegando motivos pessoais. O Nicholas se formou com uma fama que grudou nele. Às vezes a justiça demora, mas ela chega.